Então, como eu havia dito nas aulas anteriores, que nós vamos tratar dos dados em painel, né? Que é uma estrutura de dados que ela tem algumas particularidades, algumas vantagens, né, para a gente, e comparado com os dados de cross-section que a gente já vinha trabalhando até agora, tá certo? Como eu já pude apresentar para vocês, a gente viu que basicamente os métodos que a gente aprendeu em dados cross-section, né, eles são utilizados aqui com dados em painel, tá certo? Com algumas pequenas adaptações que a gente vai ver. Tá? Então a gente definiu, só relembrando, o que são dados em painel, são dados que combinam aqui uma dimensão espacial com uma dimensão temporal. Então, quando eu tenho dados cross-section, observo um grupo de pessoas ou de indivíduos em um único período de tempo. Quando eu tenho uma série temporal, eu pego um indivíduo e sigo ele ao longo do tempo. E quando eu tenho dados em painel, então, eu tenho vários indivíduos ao longo do tempo. Então aqui eu tenho as principais estruturas de dados, né? Aqui seria o dado de corte transversal, né? Vários indivíduos. Aqui eu tenho o mesmo indivíduo em diferentes períodos. A próxima estrutura de dados que eu posso ter é o que a gente chama de cortes empilhados, ou chamei de pullet, né? E basicamente é o seguinte, eu vou ter diferentes cortes empilhados umas sobre as outras. Como assim? Não vão ser necessariamente, na verdade, não vão ser os mesmos indivíduos nos diferentes períodos de tempo. Eu vou ter uma amostra no primeiro período, uma amostra no segundo período, uma amostra no terceiro período. Essa amostra ela pode até estar na mesma população, tá certo? Pode ser da mesma população, mas os indivíduos não necessariamente são os mesmos, tá certo? Geralmente não são os mesmos. Então, isso aqui é o que a gente chama de dados empilhados ou dados pullet. Já o painel, que a gente chama de painel propriamente dito, são aqueles em que sim eu tenho o que a gente chama de longitudinalidade. Ou seja, cada indivíduo eu vou seguindo ele ao longo do tempo. Tá certo? Então, eu tenho um indivíduo. O primeiro indivíduo eu tenho ele em todos os períodos. O segundo indivíduo em todos os períodos. E assim por diante. Tá certo? Eu dei um exemplo para vocês, por exemplo, expectativa de vida nos 27 estados brasileiros. Né? É um exemplo de dados em painel, porque eu tenho os 27 estados, eles nunca vão desaparecer. Né? Então, como um estado, em via de regra, né? A não ser que ele omita a informação, ele não vai desaparecer. Então, eu vou ter aí, por exemplo, no caso de 2001 a 2010, 10 períodos, 27 estados, eu vou ter 270 observações. Já com dados empilhados, eu teria, por exemplo, uma amostragem aqui dos trabalhadores da Constituição Civil. Entre 2016 e 2020, cada ano é feita uma amostragem dessa população de trabalhadores, e aí são feitas as perguntas para essa amostra. De um ano para o outro, não são os mesmos trabalhadores que são investigados, tá? Mas é a mesma população em amostras repetidas. Certo? Então, qual é a vantagem de eu utilizar dados em painel comparado com as outras estruturas de dados séries temporais e dados cross-section? A principal vantagem é que eu tenho melhores propriedades estatísticas. Né? Note que eu tenho mais dados, né? Porque eu vou estar juntando, vou multiplicar a dimensão temporal pela dimensão cross-section. Né? Então, quando eu multiplico pelos dois, eu aumento exponencialmente a quantidade do tamanho da nossa amostra. E a gente viu que praticamente todas aquelas estatísticas que a gente calculou, estatística T, estatística F, R2, tudo que a gente calculou depende do tamanho da amostra. E elas se tornam melhores à medida que a amostra é maior. Então, o ganho da amostra dá para a gente uma liberdade maior para trabalhar. Outra questão também é a questão da variabilidade. Porque quanto mais informação a gente tem e a informação ao longo do tempo, então a gente tem mais variabilidade nos dados. Isso aqui previne o problema de multicolinaridade que a gente viu, quando a gente tem um baixo grau de variação nos dados. Certo? Os dados em painel também são interessantes para expressar dinâmicas e mudanças no tempo. Ou seja, principalmente quando a gente estava discutindo lá a questão de avaliação de políticas públicas, os dados em painel permitem a gente fazer essa avaliação, porque ele permite observar os mesmos indivíduos ao longo do tempo. Então, se ele sofre intervenção, eu vejo o que acontece após a intervenção e aí eu consigo inferir o efeito dessa medida. E ele também, a gente vai ver que existe uma propriedade interessante que ele permite considerar o que a gente chama de heterogeneidade não observada das unidades cross-section. Ou seja, a gente consegue isolar algumas variáveis que no modelo cross-section causariam ruídos, né, causariam problemas de endogeneidade. E aqui uma parte desse efeito ele pode ser controlado. Um painel, os dados em painel ele podem ter diferentes estruturas. Né? A gente pode dizer que o painel é balanceado. O que é o painel balanceado? É quando tem todo mundo o tempo todo, ou seja, todos os indivíduos estão bonitinhos lá em todos os períodos que eu estou analisando. Esse que é o caso menos comum. E eu tenho o mais comum, que são painéis do tipo desbalanceado. O que são os painéis desbalanceados? Em que um indivíduo aparece num período, aparece por 2 períodos, aí ele sai, aí entra outro, aí um aparece no período, outro não aparece no outro, e assim por diante. A gente tem também o exemplo de painéis rotativos. Esse caso aqui é o caso, por exemplo, da PNAD contínua, né? Como vocês veem o nome contínua, é porque ela é feita, ela pega um grupo de trabalhadores e segue ao longo de determinado período, e aí, em determinado momento do tempo, há uma rotação, né? Um grupo sai e outro grupo entra. Então, eu estou sempre seguindo um grupo durante um período de tempo, tá? Mas esses grupos vão mudando ao longo do tempo. Então, isso aqui seria uma forma
intermediária aqui entre um painel balanceado e um painel desbalanceado, tá certo? Isso aqui tem uma vantagem de, digamos assim, de eu conseguir preservar aí uma amostra ao longo do tempo, tá certo? E aqui o painel split é um caso particular, não é muito no nosso interesse aqui não. Beleza. O principal problema que acomete os dados em painel, e que a gente vai ter que se interessar aqui, são, como a gente já comentou, os problemas de atrito. Né? O que é o atrito em dados em painel? Ele é o que a gente chama de desaparecimento, né, das unidades cross-section ao longo do tempo. Ou seja, você começa com uma baseline e essas unidades elas vão desaparecendo com o tempo. Por quê? Porque o pesquisador não conseguiu encontrar mais essas pessoas, né, se for um grupo de pessoas. Enfim, elas sumiram. Se elas estavam inscritas no programa, elas somem, não dão mais notícia e você não tem mais dados delas, elas desaparecem. E aí, isso pode ou não ser um problema. Né? A gente conversou o seguinte, que se esse desaparecimento ele é aleatório, ele é gerado por causas que não estão relacionadas com o que a gente está querendo estudar, beleza, isso não vai ser um problema, vai ser um problema menor. Né? A gente reduziu o tamanho da amostra, etc. Mas a princípio não é um problema tão grande. Mas por outro lado, o que normalmente acontece? Esse desaparecimento ele não é aleatório. Como assim? Por exemplo, no caso daqui de alunos com baixo desempenho, foi o exemplo que a gente tinha dado. Suponha que eu quero avaliar um programa que quer atacar aqui a evasão escolar. E aí o que acontece? Aliás, esse programa, desculpa, ele quer aferir o desempenho dos alunos. Só que o que acontece? Se os alunos que evadem foram os piores alunos, então o meu efeito, né, ele vai estar mascarado. Porque na verdade só quem fez a prova foram os melhores alunos. Então não tem o resultado dos alunos que evadiram. Então, nesse caso, o desaparecimento está correlacionado com o desempenho, que é justamente o que eu estou querendo estudar. Então, isso é um problema que pode, né, ser decorrente aqui quando eu tenho um atrito em dados em painel. Tá certo? Então, o que a gente quer é que esse fenômeno seja aleatório, mas às vezes nem sempre ele é. Mas a gente sempre tem que defender isso, tá? Na segunda aula, então, a gente começou a detalhar cada uma daquelas estruturas, tá? O primeiro dos modelos que a gente trabalhou foram os modelos de dados empilhados, certo? Então, como a gente falou, os dados empilhados eles consistem de amostras aleatórias repetidas, né, empilhadas em intervalos regulares de tempo, anualmente, por exemplo. E aqui eu dou exemplo para vocês do caso da PNAD, né, a PNAD até 2015, né, que a PNAD mais recente ela seria tá mais para um painel rotativo do que para dados empilhados, tá? Então, eu tenho uma pesquisa com determinada população, né, em cortes repetidos ao longo do tempo. A principal vantagem dos dados empilhados é que ela permite aí controlar, aumentar o tamanho da amostra. Né? Então, como a gente viu, a gente vai colher aqueles benefícios de ter uma amostra maior, que são basicamente estimadores mais eficientes. Lembra lá, o estimador mais eficiente significa que tem a variância menor, né? Então, se você olhar aqui a variância do estimador de mínimos quadrados, a gente pode escrever ela desse jeito aqui, como sendo sigma 2, que é a variância do termo de erro, dividida aqui pelo SQT, né, que é a soma dos quadrados totais. O SQT, se você lembra, né, é igual ao y observado menos a média. Certo? Elevado ao quadrado. Então, à medida que a amostra sobe, eu estou somando aqui, né? Note que essa diferença, como ela está elevada ao quadrado, ela é sempre uma coisa positiva. Então, eu estou somando mais coisas aqui. O sigma 2 é fixo. Então, à medida que isso aqui cai, a variância decresce. Então, à medida que eu aumento o tamanho da amostra, a variância do meu estimador de mínimos quadrados, ela tende a cair. Tá certo? Então, à medida que a variância cai, eu tendo a ter estimadores mais robustos. Tá certo? Mais robustos não, desculpa. Estimadores mais eficientes. Tá? Pronto. Então, uma vez que eu estou trabalhando com dados pooled, né, dados agrupados, eu posso ter algumas formas funcionais que eu posso adotar. Tá certo? A forma funcional mais ingênua, digamos assim, seria aplicar o MQO direto nesses dados, desconsiderando a natureza de dados empilhados. Como assim? Eu simplesmente pego o pool de dados, coloco uma em cima da outra e estimo o MQO normal. Ao fazer isso, o que eu estou assumindo? Eu estou assumindo que o efeito ele não se altera entre as coortes de tempo, tá certo? Ou seja, o efeito ele é constante ao longo do tempo. Isso significa o quê? Basicamente, que tanto que essa reta de regressão aqui, ela vai ter a mesma inclinação e o mesmo intercepto para todos os períodos. Nosso intercepto aqui é alfa e a nossa inclinaçãozinha beta para todos os períodos que eu estou trabalhando. Tá? Contudo, uma vantagem de trabalhar com dados pooled, né, que eu tenho a dimensão temporal, é considerar essa dimensão. Então, o que eu posso fazer? Eu posso deixar que o intercepto varie. Então, em vez de eu ter uma reta só, eu vou ter uma reta para cada coorte. Então, suponha que eu tenho dois períodos, o T0 e o T1. Eu posso ter um intercepto para T1 e um intercepto para T0. Então, ao permitir que isso varie, eu vou permitir essa flexibilidade. Né? Nota que essa reta, ela fita melhor esses dados em vermelho e essa aqui em os dados em amarelo. E como é que eu faço isso? Basicamente, eu insiro esse termo aqui, que é o ΔT. O T é uma tendência temporal. O que é uma tendência temporal?
Na verdade, não é uma tendência temporal, né? Ele é uma dummy de tempo, desculpa, porque aqui eu só tenho 2 períodos, tá? Então ele é uma dummy que vai assumir 1 no período 1 e 0 no período 0. Então, se eu tiver no período 0, isso aqui vai ser 0 e eu volto para o meu modelo original. Então o nosso alfazinho ele vai ser o intercepto no T0. Já se estiver no T1, então aqui eu vou ficar, o meu intercepto vai ser alfa, mais o delta, né? Que multiplicado vezes 1 vai ficar delta. Alfa mais delta, que vai ser o intercepto do T igual a 1, certo? E eu ainda posso permitir que não só o intercepto varie, mas que a inclinação também varie, ou seja, que os betas variem. Para poder fazer isso, o que eu faço? Além de inserir o termo que permite a variação aqui do meu coeficiente linear, eu insiro esse novo termo. Ele nada mais é do que a nossa dummy de tempo multiplicando o x. Agora eu vou ter, nesse caso, a seguinte situação. Se o t for 0, né, aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, e meu coeficiente linear vai ser alfa, e meu coeficiente angular vai ser beta. Ou seja, a inclinação vai ser beta, e o ponto aqui onde eu intercepto aqui vai ser alfa. Já se o t for 1, a gente já viu que o intercepto vai ser alfa mais delta, né? Vai ser soma dessas duas coisas, que vai ser igual a 1. E aqui, se eu tiver 1 vezes x, eu vou ter beta vezes x e θ vezes x. Então a inclinação vai ser beta mais θ. Então no T1, a inclinação vai ser diferente da inclinação do T0. Tá certo? Então eu tenho essa flexibilidade de ter essas 3 possibilidades quando eu estou trabalhando com dados do tipo Pullet. A questão então é, como é que eu defino a forma funcional? Qual dessas 3 eu uso? Né? E aí eu tenho algumas possibilidades. Eu disse para vocês que a gente pode realizar um teste que a gente chama de teste show, tá certo? O teste show, ele é o teste que permite eu comparar diferentes formas funcionais ou diferentes especificações de modelo. Então, se eu tiver um modelo que tem x variáveis e outro modelo que tem x mais 3 variáveis, eu posso comparar esses 2 modelos usando o teste show. Então, aqui a gente vai usar essa mesma lógica, tá? Então, a gente vai inserir, né, aqui o nosso modelo padrão, que é até aqui, né? Aqui eu tenho as dummies de tempo e aqui eu tenho a variação do intercepto. Então, esse aqui seria o meu modelo completo, né? Que eu tenho a total flexibilidade. E eu vou comparar ele com um modelo que a gente chama de modelo restrito. Que basicamente é o modelo mais simples, né? É o modelo que eu tenho um único intercepto e que a inclinação é constante no tempo. A gente viu que o teste de show ele vai ser dado por essa expressão aqui, né? Soma dos quadrados resíduos do modelo restrito menos a soma dos quadrados resíduos do modelo irrestrito, dividido por k mais 1, né? Onde k é o número de variáveis que você inseriu no modelo, t é o número de períodos que você tem, né? A dimensão temporal, menos 1, dividido por n, por SQR, né? Que é a soma dos quadrados resíduos do modelo irrestrito, dividido por n, menos o k, que é o número de variáveis que você inseriu no modelo, menos 1. N é o tamanho da amostra. Isso aqui a gente viu que vai seguir uma distribuição F que tem essa cara aqui. Então esse teste aqui na prática é um teste F, né? Você usaria a tabela F para verificar a validade, tá? A hipótese nula do teste show é o seguinte, de que o ΔT, ou seja, o termo que multiplica a variação do intercepto no tempo, que multiplica a inclinação no tempo, vai ser igual a zero. Contra a hipótese alternativa de que um desses dois pode ser diferente de zero. Então, a nossa hipótese nula vai ser que o intercepto e os parâmetros são constantes, contra a hipótese alternativa de que pelo menos um deles não é constante. E aí a gente faz, se a hipótese for rejeitada, né? Nota aqui, ó, se essa hipótese aqui for rejeitada, então significa que ou o intercepto varia, ou o coeficiente de inclinação varia. Então eu tenho essas duas opções. Mas qual dos dois varia? Né? Os dois variam, ou é só um dos dois? Então, se ela for rejeitada, eu vou ter que fazer um novo teste. Só que agora eu vou considerar um novo modelo restrito. Eu vou considerar aquele modelo geral, que é o irrestrito. Só que agora, em vez de comparar com o modelo simples, eu comparo com aquele modelo que varia só o intercepto. Note que eu não tenho mais aquele termo somatório de θx. Né? Aquele lá é o modelo irrestrito. E aqui o meu modelo restrito agora vai ser o modelo em que eu tenho a variação do interceptozinho ΔT. Tá? E agora sim, nesse meu segundo teste eu vou ter o seguinte, se eu rejeito a hipótese nula, isso vai indicar o quê? Que o intercepto e a variável, a intercepto e os parâmetros eles são constantes no tempo, eles não se alteram. Já se eu não rejeito a hipótese nula, então o intercepto e os parâmetros variam no tempo. E é isso. A lógica basicamente é essa. Você pode comparar de 2 e 2 as formas funcionais e aí acabar por decidir qual é o seu modelo com base no teste show. Então, resumindo, nossa ideia é a seguinte. Primeiro, a gente compara o modelo mais simples com o modelo mais completo. E aí, caso eu rejeite a hipótese nula, né, ou seja, eu aceite a hipótese alternativa, eu realizo um novo teste. Cuja hipótese nula vai ser o modelo em que varia só o intercepto, e a hipótese em que a hipótese nula, né, vai ser o modelo em que eu vario só o intercepto, e a hipótese alternativa vai ser aquele modelo em que eu vario tanto o intercepto quanto a inclinação daquela reta. Tá? Então vamos aqui para um exemplo.
Aqui eu tenho esse exemplo, retornos da educação no Brasil em âmbito regional, aqui do Daniel Suliano e o Marcelo Siqueira, Marcelo Etcheri. Então, eles estimaram a taxa de retorno da educação no Brasil e eles utilizaram aqui dados da PNAD de 2001 até 2006, né, dados empilhados. E aí, as variáveis que ele utilizou, a variável dependente daqui é o log do salário por hora, a escolaridade em anos, né, vai ser a variável explicativa, a experiência é a experiência em anos, e branca é uma dame que assume 1 se o trabalhador se declarou branco e 0 caso contrário. E tá aqui o resultado do modelo dele. Ó, no caso do modelo dele, ele colocou aqui uma dame para 2002, né? Os dados dele são de 2001 até 2006. Ele colocou uma dame aqui de 2002 até 2006. Aí você vai me perguntar, e cadê a dame de 2001? Eu sei se vocês lembram lá da econometria 1, né? Mas quando você tem um conjunto, um set de dames assim, você sempre tem que deixar uma categoria de base. Ou você insere a dame 2001 e tira a constante, né? Você tem essa opção. A constante aqui, no caso, vai ser exatamente o resultado do intercepto para o ano 2001. Então é como se cada carinha desse tivesse um intercepto aqui para cada ano diferente. Ele também deixou variar o coeficiente, né? O coeficiente do caso de escolaridade. Ou seja, como é que eu interpreto esse resultado aqui? Ele seria, né, no caso, se ele fosse significante, eu acho que aqui não foram. Esse aqui seria o efeito. Aqui, por exemplo, aqui é a escolaridade, né? Aqui seria o efeito de um ano a mais de estudo sobre o log de salário. Esse é o efeito geral. E aqui seria o efeito por ano. Então esse aqui é o efeito de um ano a mais de estudo sobre o salário para o ano 2002, para o ano 2003, para o ano 2004 até 2006. Então, além de eu ter um efeito global da escolaridade, eu tenho um efeito ao longo do tempo, tá certo? Por ano. No caso aqui, não foi significante, né? A gente nota por esses asteriscos aqui. Eu acho que o que está entre parênteses já é o p-valor, tá certo? Já é o p-valor. Então, você nota que onde não tem os asteriscos é porque não foi significante, tá certo? Então, esse aqui é um exemplo de uso de modelo de dados Poolet, modelo de dados empilhados. Então, depois a gente apresentou o modelo de diferenças e indiferenças, tá? A gente viu que ele é um método que é muito utilizado para avaliação de políticas. Ele geralmente é usado quando a gente tem o que a gente chama de experimento natural, ou seja, quando acontece um evento que ele é exógeno, né? E ele vai afetar o comportamento, de forma diferente, o comportamento dos dois grupos, né? Um grupo que a gente vai chamar de tratado, que sofreu o efeito da política, e outro que não vai ser afetado, que é o grupo de controle, certo? Que vai servir para a gente como comparação. E ele vai requerer, né, a informação em pelo menos 2 períodos, um antes da política e um depois da política. E um aspecto interessante que a única coisa que eu tenho que garantir é que eu estou tratando dos mesmos grupos, apesar de que não necessariamente são os mesmos indivíduos ao longo do tempo, tá certo? Então, ele não requer necessariamente a longitudinalidade dos dados. Então, qual é a intuição do modelo de diferenças e diferenças? Será que a distância entre tratado e controle após a política se alterou com relação ao que era antes da política? Então, a gente tem esse seguinte gráfico. Antes da política, eu tinha essa distância aqui entre o meu tratado e controle. Depois da política, o que aconteceu? Essa distância se ampliou. Então, essas são as trajetórias, né? E essa aqui seria a trajetória que eu esperaria observar se eu não tivesse tido a política. Então, se eu não tivesse tido a política, eu ia esperar que essa diferença que acontece aqui, acontecesse aqui também. Então, essa diferença daqui, pelo que eu observo, vai ser justamente o efeito da política. Então, o estimador de diferença vai fazer o quê? Ele vai calcular esse efeito aqui, ó. Mas note o seguinte, que esse efeito ele é a diferença daqui para cá menos a diferença daqui para cá, né? Que é exatamente essa daqui. Então, isso tudo, o amarelinho menos o verde, menos o branquinho menos o verde, tá certo? Então, vai ser exatamente o efeito da política. Então, é a diferença depois menos a diferença antes. Por isso que é o modelo de diferença em diferenças. Então, como é que eu faço para estimar isso, né? Usando uma regressão linear. A cara do modelo é essa daqui, né? Y vai ser igual a alfa, nosso intercepto, beta 1 vezes t. O t é uma dame de tempo. Ele vai assumir 1, ele vai assumir 0 antes da política e 1 depois da política. Beta 2 vezes d é um dame que identifica o grupo de tratamento. É 0 se for do grupo de controle, se não sofreu o efeito da política. E 1 se for do grupo de tratamento. E eu vou ter aqui o nosso delta, t vezes d, né, que vai ser o delta vai reportar o efeito da política, que é o nosso efeito médio dos tratamentos sobre os tratados, certo? Para poder verificar isso, a gente fez essa conta aqui, né? A gente observou como é que são os tratados antes, ou seja, substituindo 0, né, no T e 1 no D, né? E a gente obtém que isso aqui é alfa, beta 2 mais E. A gente olhou os controles antes, a gente viu que ele é alfa mais E.
A diferença antes, então, vai ser isso menos isso, vai ser o beta 2. A gente olhou também os tratados depois, que é quando o T é 1 e o D é 1, né? E esse delta vai ficar 1 vezes 1, então vou ficar alfa mais beta 1 mais beta 2 mais delta mais E. O controle depois também, que vai ficar alfa mais beta 1 mais E. Se eu tirar a diferença disso para isso, essa diferença depois vai ser beta 2 mais delta. Então se eu te pegar a diferença depois menos a diferença antes, vai ficar exatamente igual a delta. Então delta é o nosso estimador de diferença, ou seja, ele me dá o efeito da política, né? É exatamente esse parâmetro aqui que multiplica o produto das dummies, né? Da dummy de tempo com a dummy de tratamento. Tá? Então, o delta ele me fornece o que a gente chama de efeito médio do tratamento sobre os tratados. Esse é o nome do parâmetro que a gente está estimando aqui. Tá? A gente, além daquela forma original lá, a gente consegue incluir covariadas. Ou seja, a gente pode acrescentar lá um x para poder controlar o efeito que a gente da política que a gente quer estudar. Tá certo? Então, ela vai permitir controlar diferenças sistemáticas entre as populações nos dois períodos. Um modelinho aqui, um exemplo de um trabalho que usa diferenças, aqui do professor Francis Petterini e do professor Guilherme Ife. Basicamente, eles queriam avaliar o efeito da política de ICMS sobre as notas dos alunos, né? Avaliar o efeito de uma política educacional, no caso, a política de ICMS do Ceará. Eles usaram dados do SAEB em 2 anos, 2007 e 2009. O grupo de tratamento foram os municípios do estado do Ceará e os grupos de controle são municípios do estado da Bahia. Por que o estado da Bahia? Porque são municípios parecidos com o do Ceará e que não tiveram uma política parecida com a cearense, que no caso é a política do ICMS. Opa. Então aqui a gente tem a estimação. Ó, a gente tem aqui a nossa constante, aqui é a dummy de tratamento, aqui é a dummy de tempo, e aqui é a interação tempo-tratamento. Então esse desse cara aqui, 7.49, é o efeito da política educacional sobre a variável dependente, que é a nota em português. Né? Então aqui quer dizer que essa política ela aumentou em 7.49 pontos a nota de português. E note que ele também insere alguns controles. Por exemplo, eu não sei o que exatamente quer dizer, político sucesso, né? Eu não lembro exatamente o que ele coloca lá na tabela, né, para dizer o que é. Mas aqui ele tem, por exemplo, consumo de energia per capita, né, uma proxy para o PIB, e aqui é a percentual de casas, né, de residências com RWD. Eu acredito que seja com água encanada, alguma coisa desse tipo, certo? Então ele controla por algumas características além do modelo original. Então isso aqui é uma forma de estimar o efeito da política, tá certo? Usando esse approach aqui. Então agora vamos seguir. Beleza. Agora nós vamos entrar, digamos assim, nos modelos de dados em painel propriamente ditos. Até aqui a gente estava trabalhando com dados basicamente pooled, né? O modelo de diferença pode ser usado pooled e pode ser usado com dados em painel. E agora a gente vai trabalhar com modelos de dados em painel propriamente ditos. Primeiro, a gente vai definir o que a gente chama de modelo de efeitos não observados. Então a gente chama de efeitos, modelo básico de efeitos não observados, ou MENO, tá certo? Esse modelo aqui, ó. Ele vai ser um modelozinho padrão, y igual a x beta, mais v, certo? E o que vai mudar é o seguinte, esse v, que é o nosso termo de erro, ele vai ter dois componentes. Ele vai ter um IT, que é o que a gente já está acostumado, é um erro normal, né? Com todas aquelas hipóteses do mínimos quadrados. E esse CI. O CI é uma variável que, como vocês veem, está dentro do termo de erro, então ela é não observada, tá certo? E você nota que ela, todas as demais variáveis, elas têm os subscritos IT, né? Então é B, Y, IT, X e IT. O que significa? Significa que essas variáveis elas variam entre os indivíduos, né? E no tempo. T. Então eu tenho a variação no tempo e entre os indivíduos. Já o CI não. O CI ele só varia entre os indivíduos. Ele é constante no tempo. Então, o CI, digamos assim, ele representa alguma característica dos indivíduos que não se altera ao longo do tempo. Suponha que essa característica possa ser, sei lá, se eu estou falando de empresas, a capacidade gerencial. Né? Isso é uma coisa que não se altera se eu estiver falando no intervalo curto de tempo. Gênero, por exemplo, raça, são coisas que não se alteram ao longo do tempo. Então, isso são características que, digamos assim, às vezes você não observa, né? Essas daí provavelmente você vai poder observar, mas sempre vai ter alguma característica que você não observa que ela vai estar contida lá no termo de erro. E essa característica ela pode ser sintetizada aqui por essa nosso CI. Então, nosso CI é uma coisa que você não observa, ela é individual, ela é daquele cara, daquele indivíduo, tá certo? E ela não se altera no tempo. Então a gente chama esse termo aqui de heterogeneidade individual não observada fixa no tempo, tá certo? Então eu vou chamar aqui só de heterogeneidade individual, vocês vão entender que ela é fixa no tempo, tá certo? Então, quando a gente observa as mesmas unidades no tempo por vários períodos, né? O CI vai capturar as características individuais que são imutáveis no tempo. Né? A gente tem, por exemplo, habilidades não cognitivas, né? Isso aqui é um pouco polêmico, né? Algumas habilidades cognitivas podem ser desenvolvidas, né? Mas se eu estiver falando
intervalo curto de tempo, pode ser que essas habilidades podem ser consideradas constantes, né? Questão de motivação, educação familiar precoce, né? Então, se você recebeu um suporte familiar quando você tinha no período que a gente chama de período crítico, até os 7 anos de idade, isso que vai estar com você a vida toda, não vai se alterar à medida que o tempo passa. Então, isso é uma característica que está lá com você, ajudou no seu desenvolvimento, certo? Se eu estiver falando de empresa, então quando eu falei qualidade e estrutura gerencial, ou seja, tem um histórico da empresa, né, que foi construída, que ela também pode não se alterar no tempo, uma cultura organizacional. E note, cultura organizacional é uma coisa que é difícil de você conseguir mensurar, entendeu? Suponha, sei lá, cultura oriental, japonesa, eles têm uma série de características próprias de disciplina, etc., que você não vai achar, não vai conseguir medir. Mas se você comparar ao longo do tempo, você sabe que essa característica ela tende a não se alterar. Então você consegue, digamos assim, observar essa característica, ou você consegue controlar essa característica que você não observa por meio dessa variável, dessa efeito heterogêneo individual, tá certo? Então, aí é que tá. O CI, dependendo da natureza dele, pode trazer problemas para nossa estimação. Primeiro, se a gente considerar que o CI ele é um parâmetro a ser estimado, ou seja, ele é uma variável que eu omiti da minha estimação, por exemplo, eu falei para vocês que isso pode ser, sei lá, capacidade gerencial. Então, isso quer dizer que essa variável eu deveria ter considerado, então eu deveria ter inserido na minha regressão, mas como eu não consigo medir, ela foi para o termo de erro. E aí, qual o problema que isso pode ocasionar? Se essa variável que foi para o termo de erro estiver correlacionada com algumas das variáveis que eu inseri, eu vou ocasionar o quê? Uma correlação entre as variáveis explicativas e o termo de erro. E o que é que isso causa? Endogeneidade. Então, isso pode gerar um viés nos meus estimadores, tá certo? Então, esses parâmetros fixos no tempo, que eu não consigo observar, eles podem estar viesando os meus resultados. Então, se eu considerar ele como sendo uma variável omitida, né, eu vou ter um problema de viés de variável omitida, ou seja, eu vou ter uma correlação aqui entre x e c. Como c está dentro do erro, então eu vou ter uma correlação entre x e o termo de erro. Nesse caso, eu vou estar trabalhando com o que a gente chama de modelos de efeitos fixos, tá? A gente vai ver como é que a gente corrige isso. Basicamente, eu vou mostrar 3 modelos para você corrigir isso. Modelos de diferenças, MQO com dummies, né, que é o que a gente chama de modelo LSDV, e o Within Transformation, tá certo? Você vai ver que tudo isso aqui é MQO, tá? É só você fazer uma pequena transformação e aí muda o nome do modelo, mas tudo é MQO aqui, tá certo? Por outro lado, se você considerar que o CI ele é uma variável aleatória, né, com algumas características especiais, como assim? Eu suponho que ela é uma variável aleatória, que ela tem média zero, e ela não está correlacionada com as minhas variáveis explicativas, tá certo? Então, aparentemente, ela não vai me causar problemas. Só que o que acontece? Se ela é uma variável aleatória, ela tem variância. O que acontece? Essa variância aqui, como ela é constante, né, ao longo do tempo, eu posso gerar um problema de autocorrelação nos meus termos de erro, tá certo? Então, note, o meu termo de erro, né, no exemplo que a gente deu, ele é V e T, né? Quando eu estimo, ele é V e T. Então, eu tenho uma coisa aqui que não está mudando no tempo. Apesar dele ter média zero, não está afetando diretamente meus resultados, mas ele vai estar afetando a variância do V e T. Certo que a variância do V e T vai ser a variância desses dois termos aqui. Então, eu vou incorrer no problema de autocorrelação. Eu posso incorrer no problema de autocorrelação, de correlação do termo de erro, tá certo? Então, nesse caso, eu vou ter que usar o que a gente chama de modelos de efeitos aleatórios. Como é que a gente corrige o problema de autocorrelação? Já disse para vocês. Mínimos quadrados generalizados, ou existe uma alternativa, que é por máximo verossimilhança, tá certo? Lembra, o modelo de máximo verossimilhança é o mesmo modelo que a gente usou lá quando a gente estava tratando dos modelos logit e probit. Aqui ele também vai servir para a gente resolver esse problema quando a gente tem essa variável aleatória aí perdida no nosso modelo, tá certo? Agora vamos ver caso a caso. Primeiro, os modelos que a gente chama de modelos de efeitos fixos. Modelos de efeitos fixos, lembra lá, modelo de efeito fixo, ele vai acontecer, né, quando eu tenho meu modelo de efeitos básicos não observado, meu modelo básico de efeitos não observado, menos, né, em que esse CI, agora, ele vai ser considerado como uma variável, né, não observada, tá? E essa variável não só não observada, como ela é correlacionada com o meu X. Então, como o CI é correlacionado com X, então, e o CI está dentro de V, né, então o V vai ser correlacionado com X. Logo, se eu estimar esse modelo aqui, direto por MQO, o que vai acontecer? O x vai estar correlacionado com erro, logo esse estimador betazinho aqui por mínimos quadrados vai ser viesado. Então, eu gero um problema de endogeneidade aqui no meu modelo, tá? Então, se eu desconsiderar a presença, né, de CI, eu vou produzir estimadores enviesados, uma vez que a esperança de V, né, dado x, é diferente de zero, tá certo? Então, eu tenho 3 alternativas que eu vou mostrar para vocês. A primeira delas é bem simples, é o modelo de diferenças.
Presta atenção. O que eu fiz? Agora eu peguei o menos lá e substituí o VI aqui, né? Então eu fiquei com x beta mais CI, né? No lugar do VI eu coloquei ele aqui, CI mais UIT. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou tomar a primeira diferença do modelo. Né? Ou seja, o que significa tomar a primeira diferença? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer delta YT, que vai ser YT menos YT menos 1. Então eu vou defasar um período e subtrair do período anterior. Então suponha que eu tenha 2009 2010. Eu vou pegar 2010 menos 2009. Entendeu? Só que o que acontece quando eu faço isso? Quem é Y e T? Eu já disse aqui, né? X beta mais C e T ou IT. Tá aqui, ó. X beta mais C e T ou IT. E quem é o modelo defasado no período? Y e T menos 1. Vai ser... É só pegar essas variáveis aqui e voltar um período no tempo. Então aqui em vez de ser X e T, vai ser X e T menos 1 mais em vez de ser U e T, vai ser U e T menos 1. Só que o seguinte, note que o CI ele não varia no tempo. Então o CI vai ser o mesmo CI aqui nos dois casos. E aí o que vai acontecer? Eu tenho CI menos CI. Então eu cancelo ele. Então o que acontece? Meu novo modelo vai ser esse aqui. Esse modelo que a gente modelou em diferenças, nós que ele eliminou o CI. Ele eliminou o termo de erro, a nossa heterogeneidade não observada fixa no tempo. Tá certo? Ao tirar essa diferença no tempo, eu elimino o CI. E aí o que acontece agora? Eu consigo estimar o modelo desse jeito aqui. Né? E esse modelo eu estimo por MQO normal, porque agora eu respeito as hipóteses do modelo. Então agora sim eu vou ter esperança de o dado x, né? No caso delta x. Aliás, como a esperança de o dado x é igual a zero, né? A gente assumiu que esse nosso erro aqui ele respeita todas as hipóteses do MQO. Então isso vai implicar que delta U dado delta x também vai ser igual a zero. Então eu vou ter estimadores de MQO aplicado após fazer essa transformação que vão ser também não viesados. Mínimos quadrados ordinários, outra alternativa seria os mínimos quadrados ordinários com variáveis dummy, ou modelo LSDV, tá certo? Qual é a ideia aqui? A intuição vai ser o seguinte, eu quero tirar o CI de dentro do erro. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou expressar ele por meio de variáveis dummy, individuais. Como assim? Suponha que eu tenha 10 indivíduos na minha amostra, eu vou atribuir um dummy para cada um. Então, ao colocar um dummy para cada indivíduo, ela vai assumir 1 se eu estiver falando desse cara e 0 se eu estiver falando dos outros. E assim eu coloco uma dummy para cada um. Ao fazer isso, o que acontece? Essa dummy ela vai entrar no meu modelo alterando o meu intercepto. Que é o que eu estou dizendo. Aquele intercepto ele vai variar conforme o indivíduo. Porque aquela variável só vai ser 1 quando eu estiver falando dele. Então eu vou ter o intercepto, que é o nosso alfa, mais o nosso dummy que você inseriu lá. E ao fazer isso, você tirou o CI de dentro do erro. Tá certo? Ele vai ser captado por essa dummy. E ao fazer isso, você, digamos assim, elimina um pouco do problema. Então, o modelo ficaria assim. Aqui eu vou ter Y e T, aqui vai ser o X e T beta, mais o D, que vai ser a nossa dummy individual. Note que ela é uma dummy para cada indivíduo, né? Então, se tiver, sei lá, se for os 27 estados brasileiros, como a gente tinha visto, a gente coloca uma dummy para cada estado. Uma dummy para o Ceará, uma dummy para São Paulo, etc. Claro, a gente tem que deixar um estado como base, tá certo? Porque a gente não pode colocar, como eu disse, o full set dummies, né? Então a gente deixa um como base e coloca as outras dummies com relação a ele, né? Então o DI vai ser um conjunto de variáveis, dummies, que ela vai assumir valor 1 para cada unidade I e 0 para as demais I menos 1 indivíduos, né? Para os demais indivíduos, certo? Isso aqui vai ser, né, equivalente a calcular o intercepto para cada unidade. Tá? Isso é bem interessante. Esse modelo é interessante porque é o seguinte, ele permite você conhecer o CI, né, de alguma forma. Porque o CI está sendo capturado pelo intercepto e às vezes para algumas situações que você quer, é interessante você saber quem é esse CI. Porque você quer conhecer o que é o efeito não observado, entendeu? Você pode, inclusive, ter uma intuição econômica para o que é ele. Suponha que você quer conhecer a capacidade empresarial. Então, você pode dizer que aquele CI ele explica uma parte da capacidade empresarial. Então, você pode comparar essa capacidade entre os diferentes indivíduos dos cross-sections, né? Então, isso é interessante. Você pode tirar alguns insights daqui. Então, a nossa hipótese aqui, né, com esse modelo, é que a heterogeneidade individual ela vai ser capturada por mudanças no intercepto. Tá certo? Como eu vou ter um intercepto para cada indivíduo, então a mudança no intercepto vai capturar essa nossa heterogeneidade individual. Tá? E note que uma vez que eu tirei o CI de dentro do erro, então agora esse meu novo modelo ele respeita todas as premissas de mínimos quadrados e eu posso estimar normal. Tá certo? Eu vou ter um estimador beta não viesado. Por fim, o principal método, né, de modelo de efeitos fixos, que praticamente é o sinônimo de efeitos fixos, é o que chama de Key-Within Transformation. Certo? Basicamente, a ideia é bem semelhante do modelo de diferenças. Então, suponha que você tem um modelo básico aqui, né? Mais uma vez, eu peguei o VI e troquei aqui por CI mais o IT. E aí eu digo o seguinte, eu vou calcular a média temporal dessa equação. O que é a média temporal? O Y
eu tenho para cada indivíduo I, né? Sei lá, se for os estados. Para o Ceará, eu tenho o Ceará ao longo de vários anos. Então, eu posso pegar esses anos para o Ceará e calcular uma média. Isso é a média temporal do Ceará, do indivíduo I. Eu posso fazer isso para o Ceará, para a Bahia, para todos os estados. Tá certo? E eu faço a mesma coisa para as variáveis explicativas. Isso aqui é uma variável explicativa for o PIB. Então, eu tenho o PIB do Ceará em 2005, 2006, 2007, 2008. E eu posso calcular a média do PIB, certo? Para o Ceará, para esse período. Então, ao fazer isso, né, eu vou chegar nessa equação aqui. Aqui, ó, note que o T desaparece. Por que ele desaparece? Porque agora eu tirei a média no tempo, né? Eu só tenho aqui as informações por indivíduo. Aqui eu só tenho uma informação para cada estado. Por exemplo, se eu estivesse tratando de estados. E aqui é a mesma coisa, tá certo? E o IT é a mesma coisa. Então eu fiquei com essa nova característica. Então o que eu vou fazer agora? Vou pegar essa equação e subtrair dessa daqui. Tá? Aqui, só para reforçar, né? Cada y barra desse, né? Cada variável barra dessa é a soma no tempo dividido pelo número de períodos do tempo. Né? Então se eu tivesse 10 anos, eu somo os 10 anos do Ceará e divido por 10. Tá certo? E faço a mesma coisa para todas as variáveis. Então a brincadeira agora vai ser a seguinte: eu vou tomar a diferença das duas equações anteriores. Então eu vou pegar y e subtrair da média dele. Vou pegar, isso vai dar o que? X, menos x menos a média dele. O CI, note que a média do CI, tá, eu não tinha falado isso, né? A média do CI é igual a ele mesmo. Por quê? Porque como ele é constante no tempo, então eu vou somar e dividir por n. Tá certo? Então a média do CI é ele mesmo. Ele não se altera no tempo, então a média é ele mesmo. E aí que vem o pulo do gato. E quando eu faço isso, eu elimino, né, o CI com ele mesmo. Tá certo? Então eu tenho esse novo equação transformada, que eu vou colocar esses dois pontinhos só para diferenciar. Mas o y e t, dois pontinhos, vai ser y e t menos y barra. O x, dois pontinhos, é o x e t menos x barra. E o it com dois pontinhos é o it menos o i barra. Certo? Então esse aqui é a minha equação transformada e eu corrijo o problema da minha heterogeneidade não observada individual. Tá? E aqui eu posso estimar por mínimos quadrados normalmente. Tá certo? Estimar por mínimos quadrados normalmente. E aí vem a pergunta. Se eu tenho três opções, quando é que eu utilizo cada uma? Tá? Eu vou dar aqui uma regra de bolso, tá? Existe em situações, mas assim, aqui eu vou dar uma diretriz geral. Então, vamos fazer o seguinte, vamos comparar os modelos de diferença com os do que seria do dado pooled, né? Porque assim, na verdade, o que acontece? Eu estou comparando estimar usando uma técnica de efeito fixo com não usar, tá certo? Não usar é a mesma coisa que estimar um pooled, né? Estimar o modelo um MQO normal, tá certo? Então, algumas vantagens e desvantagens. Aqui eu tenho os três modelos que eu ensinei para vocês: modelo de diferenças, o LSDV e o Withing Transformation. Por exemplo, o modelo de diferença ele tem uma desvantagem: ele perde o primeiro corte. Por que ele perde o primeiro corte? Porque, note, eu não tomei a diferença de YT menos YT menos 1, então para o primeiro corte eu não tenho YT0, entendeu? Se a base começa em 2003, então eu não tenho 2002 para comparar com 2003. Então vou ter que começar a diferença de 2004. Vai ficar 2004 menos 2003, então eu perco uma observação. Tá certo? Isso não acontece nem no LSDV, nem no Withing Transformation. No caso aqui, a desvantagem do LSDV, basicamente, é que ele exige uma hipótese mais forte. Qual é a hipótese? É que o nosso termo de heterogeneidade individual, ele vai ser capturado por um andame, tá certo? Isso é uma hipótese mais forte do que nos outros dois casos. Nos outros dois casos eu não fiz hipótese. Eu simplesmente consegui eliminar o CI por meio de uma transformação. Outro problema, tá, do modelo de diferença é o seguinte, que ele pode induzir, tá, sob determinadas circunstâncias, a uma autocorrelação no termo de erro, que não acontece nos outros dois casos. E outra questão é que nos três modelos, né, eu tanto vou perder n grau de liberdade, como eu não vou poder colocar variáveis constantes no tempo. Imagina lá, suponha que eu quero estimar um modelo sobre salários e eu quero uma característica de sexo, né, homem e mulher. Então o que acontece? Como o sexo não se altera ao longo do tempo, quando eu tirar, por exemplo, a diferença de um período com o outro, essa variável vai sumir, vai desaparecer. A mesma coisa para o Withing Transformation, porque a média de sexo vai ser constante ao longo do tempo. Então, quando eu subtrair, ela vai desaparecer. Então, nos dois casos, eu não posso ter nenhuma variável que seja fixa no tempo. Tá certo? Isso é uma desvantagem do modelo. Tudo que for fixo no tempo vai ser, digamos assim, eliminado, expurgado do modelo. Né? E a mesma coisa lá para o modelo LSDV. Por quê? Porque ao fazer isso, eu vou gerar aqui uma correlação com a minha dummy. Tá certo? Então, no caso, tudo que for fixo no tempo, no caso do LSDV, vai ser capturado por essa dummy. Então, sintetizando as recomendações,
Eu uso o modelo de diferenças basicamente quando eu tenho n pequeno, ou seja, o número de cross-section pequeno, o t grande, ou seja, muitos períodos de tempo. Em outras palavras, quando eu estou mais perto de um modelo de séries temporais. Eu tenho poucos indivíduos em um período longo de tempo, tá certo? E quando eu tiver erros que são fortemente autocorrelacionados. No caso do LSDV, ele vai ser interessante quando eu tiver um pooled, né? E quando eu tiver níveis mais, eu quiser colocar dummy para níveis mais agregados. Como assim, Diego? Por exemplo, suponha que eu quero usar a PNAD. Eu disse para vocês que a PNAD são dados pooled, né? Ou seja, eu tenho uma amostra para cada ano. Então eu não tenho como seguir o indivíduo ao longo do tempo. São indivíduos diferentes em cada amostra. Mas o que eu posso fazer? Eu posso inserir uma dummy, por exemplo, para o estado ou para o município. Né? No caso da PNAD, teria que ser para o estado. Então agora eu tenho uma dummy que ela não vai capturar o efeito fixo do indivíduo, mas ela vai pelo menos capturar o efeito fixo, o efeito individual do estado. Então note que você pode brincar um pouquinho com essa ideia. É como se você estivesse capturando o efeito fixo do estado, ou seja, que característica daquele estado em que aquele cara mora não se altera ao longo do tempo. Né? E como é que eu posso eliminar? Por exemplo, se eu estiver falando do município, a estrutura do município. Enfim, são coisas que não mudam ao longo do tempo. Ou mudam devagar, né? Dependendo do período que você está avaliando. Então ela pode desaparecer, você pode limpar esse efeito. Tá? E por fim, o If Transformation. Aqui no caso, quando eu tenho o N grande e o T pequeno. Ou seja, quando eu tenho bastante cross-section e em poucos períodos de tempo. Tá certo? Então, basicamente é isso. Se eu estiver mais perto de um modelo de séries de tempo, eu uso o modelo em diferenças. Se eu estiver mais perto de um modelo cross-section, eu uso o If Transformation. Tá certo? Para daqui em diante, né, até o fim do curso, quando eu falar em modelo de efeito fixo, eu vou estar falando do If Transformation, certo? Vou me ater a ele. Aula 6. Agora nós vamos ver o outro modelo, né, que é o modelo de efeitos aleatórios. A gente tinha um modelo de efeito fixo e modelo de efeito aleatório. Então vamos voltar para o nosso modelo de efeitos não observados, o MENO, tá certo? Da forma original. Só agora o nosso CI, ele não vai ser mais uma variável a ser estimada. Ele vai ser uma variável aleatória, em que ela vai ter média zero, variância sigma 2c, né? Ou seja, vai ter uma variância diferente de zero, e ele não vai ser correlacionado com as nossas variáveis explicativas. Então, a princípio, né, nesse caso, eu poderia estimar isso aqui por MQO e obter um modelo consistente. Né? Porque se eu não tenho correlação entre a minha variável e entre o meu termo de erro e o C, aliás, desculpa, entre o X e o C, então significa que eu estou no mundo respeitando as hipóteses de MQO, então eu poderia fazer essa estimação. Contudo, né, o que a gente tem que observar é o seguinte, que essa variância aqui, né, como C é constante ao longo do tempo, ela vai acabar afetando, gerando uma autocorrelação, né, no nosso termo de erro. Esse problema aqui na nossa variância vai produzir estimadores ineficientes. Tá? Então a gente tem que corrigir isso aqui para poder produzir estimadores de MQO que sejam eficientes. Então, a brincadeira aqui vai ser a seguinte. Primeiro, note que é a esperança do erro, né? Esperança de CI mais o I. Como a esperança de CI é zero, e a esperança de UI a gente já tinha assumido que é zero, então a esperança do nosso erro composto aqui, VIT, vai ser zero. A variância do VI vai ser a variância dos dois, né? Como eles são independentes, então a variância de CI mais o IT vai ser a variância de um mais a variância de outro, né? Dado que a covariância entre os dois é igual a zero. Então a variância, aqui vai ser VIT, vai ser a variância de U mais a variância de C. Já a covariância entre os dois, lembrar, a covariância, como os dois têm média zero, né, vai ser a esperança de um vezes o outro, tá? Ela vai ser igual aqui a sigma 2c. Então, note que eu vou ter um estimador autocorrelacionado. Por quê? Porque isso aqui era para dar zero, né? Note que a autocovariância, que são os termos que estão fora da diagonal principal, nossa matriz de variância e covariância, elas deveriam dar zero, pela nossa hipótese, uma das nossas hipóteses que a gente assumiu no MQO. Só que aqui, como eu tenho esse termo C aqui, eu vou gerar erros que são correlacionados, tá certo? Então isso aqui não vai ser zero. E é aí que vem o problema. Então o que a gente pode fazer? A gente tem algumas soluções. A solução que eu ensinei para vocês para corrigir o problema de autocorrelação é o mínimos quadrados generalizados. Eu disse para vocês, para cada estrutura de erro, né, eu vou ter um mínimos quadrados generalizados diferente, uma transformação diferente. Aqui eu ensinei para vocês foi a AR1, ou seja, erros autocorrelacionados de primeira ordem. Mas aqui, no caso, a gente vai ter que ter uma nova transformação específica para ele. Eu vou só mostrar, tá? Não é obrigado vocês saberem disso. Mas é interessante que vocês tenham conhecimento, né? Ao menos saibam o que está acontecendo, tá certo? Então, nosso modelo aqui vai ser. O nosso modelo de mínimos quadrados generalizados vai ser esse aqui, né?
ele vai ser y asterisco, x asterisco, v asterisco, em que esses asteriscos indicam que a variável foi subtraída de θ menos vezes a média dela. Só que o que é o θ vezes a média, o que é o θ, na verdade, tá? O θ, ele vai ser 1 menos, e aqui vai ser raiz quadrada, aqui é a variância do u, que multiplica t vezes a variância do c, mais a variância de u, tá certo? Então, essa transformação vai fazer com que esse termo de erro aqui, transformado, ele respeite as hipóteses de MQO. Então, após essa transformação, eu posso estimar esse modelo para MQO, né, usando aquela dedução que a gente fez lá para mínimos quadrados generalizados, e agora eu vou ter um estimador eficiente, tá certo? Só que eu tenho um problema. Como é que eu vou fazer essa transformação se eu não sei quem é a variância de U e quem é a variância de C? Isso vai ser um problema pra gente. Então a gente vai ter que ir por quê? Por mínimos quadrados generalizados factíveis. Então a gente vai ter que calcular então o efeito, o estimador de efeitos aleatórios na prática, né? Ou seja, por mínimos quadrados generalizados factíveis. Só para vocês terem conhecimento, então, o primeiro passo vai ser obter o V e T, né? Chapéu, que vai ser quem? Vai ser o resíduo do nosso modelo básico. Então você vai estimar o modelo desconsiderando a presença de autocorrelação e vai obter lá o resíduo, tá certo? E aí, o segundo passo, você vai calcular usando essas aproximações aqui. Então você consegue chegar na variância de V, na variância de C e na variância de U por meio dessas fórmulas aqui, dessa aproximação, tá certo? E por fim, com esses estimadores você consegue calcular, né, um θ chapéu, que vai ser usando os valores estimados, né, com um chapéuzinho aqui, tá certo? E aí sim, por fim, você aplica o MQG. Então isso aqui é exatamente o mínimos quadrados generalizados factíveis que a gente tinha aprendido, tá certo? O que muda aqui, basicamente, é que a transformação dele é uma transformação um pouco especial, tá certo? É especial. Então ela é um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas assim, o espírito dela é a mesma, tá certo? Você faz a transformação para poder corrigir o problema de autocorrelação. Então, nesse caso aqui, você consegue estimar esse cara por MQO numa boa. Tá? Beleza. Agora, surge aqui a dúvida. Qual modelo eu uso? Não é isso? Eu posso usar o modelo Pullet, que é o modelo simples. Eu posso usar o modelo de efeito fixo. Eu posso usar o modelo de efeito aleatório. E aí, como é que eu faço para selecionar qual dos três modelos eu vou utilizar? Primeiro, eu vou pegar esses três formas possíveis, né? Que é o MQO, que é o Pullet, né, o MQO, efeito fixo e efeito aleatório. E vou comparar elas duas a duas. Para cada comparação 2 a 2 eu tenho um teste. Eu posso comparar o MQO com o efeito fixo por meio do teste show, que é o mesmo teste que a gente tinha aprendido. Nesse caso, quem vai ser o nosso modelo restrito? Ele vai ser o modelo mais simples, né? YT é igual ao modelo de MQO, tá certo? E já o modelo irrestrito é o modelo mais completo, que é o nosso modelo LSDV. Então eu vou comparar o modelo Pullet com o modelo LSDV. Por que o modelo LSDV? Porque como o LSDV eu insiro as dummies aqui para representar cada ponto, né, do intercepto, eu consigo testar se essas dummies elas são significativas. Então isso, ao incluir essa variável aqui, eu consigo comparar os dois modelos, né, por meio do teste show, e ver se a inclusão dessa dummy aqui é pertinente ou não. Se ela for, então quer dizer que o modelo é efeito fixo. Se ela não for pertinente, então significa que o melhor modelo é o MQO. Tá certo? Então a estatística a gente já viu que ela vai seguir uma estatística F, tá? A comparação aqui ela pode ser feita assim, vai ser o R2 do LSDV, né, do modelo com dummies, menos o R2 do Pullet, N-1, 1 menos o R2 do LSDV, dividido por NT, N menos K. Tá certo? Em que T é o número de períodos e tempos, N é o tamanho da amostra e K é o número de variáveis que eu estou inserindo no modelo. A hipótese nula do teste de show nesse caso, então, vai ser o seguinte, de que esse termo aqui é igual a zero, ou seja, de que o modelo Pullet é o mais adequado. Então, se eu rejeito H0, né, significa que o modelo é efeito fixo. Caso eu não rejeite H0, então eu uso o MQO simples. Agora, eu vou comparar o MQO com efeitos aleatórios. Para isso eu vou usar esse teste, que é o teste de Bruch-Pagan. Note, o efeito aleatório, eu disse para vocês que ele sofre do problema de autocorrelação. Se eu tenho efeitos aleatórios, eu sofro do problema de autocorrelação no termo de erro. E o teste de Bruch-Pagan, se vocês lembrarem lá da econometria 1, ele é exatamente um teste para medir autocorrelação. Então, qual a hipótese nula do teste de Bruch-Pagan? É basicamente que a variância, né, do nosso C é igual a zero. Em outras palavras, se a variância é zero, significa que eu não tenho uma variável aleatória, né? Toda variável aleatória tem que ter algum grau de variância, tá? Ela vai ser uma constante, basicamente. Então, se isso for verdade, significa que o C é uma constante, né? Então, ele vai ser incorporado no intercepto, portanto, o modelo MQO é o modelo mais adequado. Já como a hipótese alternativa, né, vai ser, se eu rejeitar a hipótese nula, quer dizer, eu vou escolher então o modelo de efeitos aleatórios. E qual é a estatística? A estatística é uma estatística aqui quadrada, né, que vai ser dada por esse teste aqui. Tá? Você não precisa decorar, claro. Você só precisa lembrar da hipótese nula e lembrar do nome do teste, teste de Bruch-Pagan.
Por fim, eu comparei MQO com efeito fixo, MQO com efeito aleatório, e agora eu vou comparar efeito fixo com efeito aleatório. Para isso eu vou usar esse teste, que é o teste Hausmann de 1978. Tá? Qual a intuição? Se houver autocorrelação do termo de erro, né, ou seja, se eu tiver num caso em que o modelo de efeitos aleatórios é o mais adequado, então os dois modelos eles vão ser consistentes, só que o modelo de efeitos aleatórios, como ele corrige o problema da autocorrelação, ele vai ser mais eficiente. Aliás, ele vai ser mais eficiente, isso. Ou seja, o efeito fixo vai ser ineficiente, tá certo? Então, caso contrário, ou seja, se eu não tiver autocorrelação, então o modelo de efeitos fixos é que vai ser mais eficiente e não o modelo de efeitos aleatórios, tá certo? Então, se houver autocorrelação, os estimadores dos dois modelos não deveriam diferir significativamente em média, tá certo? E então, o que o modelo de Hausmann faz? Ele estima os dois modelos, efeito fixo e efeito aleatório, e compara os coeficientes. Se os coeficientes forem iguais, né, o que acontece? Se os coeficientes forem iguais, significa que os estimadores são aqueles mesmos, eles são consistentes. Então, eu estou no caso do efeito aleatório. Já se eles forem estatisticamente diferentes, então significa que eu estou no caso do efeito fixo, tá certo? Então, o teste Hausmann ele compara os estimadores das duas regressões, se eles forem iguais, a presença de autocorrelação, então eu estou no mundo de efeitos aleatórios. Caso contrário, eu estou no mundo de efeitos fixos. Agora sim, vamos formalizar o teste. A hipótese nula do teste então vai ser o seguinte: presença de autocorrelação, que vai indicar que o efeito aleatório é o mais eficiente. Por outro lado, a hipótese alternativa vai ser que a ausência de autocorrelação, né, ou seja, que o efeito aleatório vai ser inconsistente. Então o efeito fixo seria o modelo mais adequado. E aqui eu vou também ter uma estatística padrão do teste, tá? Que você também não precisa lembrar, basta lembrar da hipótese nula e a hipótese alternativa. Agora sim, resumindo tudo que a gente viu nessa sessão. Primeiro você faz o teste show, compara MQO, na hipótese nula é MQO, contra a hipótese alternativa de efeito fixo. Depois você faz o teste Bruch-Pagan, compara MQO com efeito aleatório. Hipótese nula é MQO, hipótese alternativa, efeito aleatório. Se você rejeitar a hipótese nula nos dois testes, então não tem jeito. O modelo MQO é o melhor. Já se você rejeita a hipótese nula nos dois, você vai comparar efeito fixo com efeito aleatório. Então, nesse caso, você vai fazer o teste Hausmann, comparando os dois. A hipótese do teste Hausmann é de que o efeito aleatório é mais adequado, enquanto a hipótese alternativa vai ser de que o efeito fixo é mais adequado. Então, se você rejeita a hipótese nula, é efeito fixo. Se você não rejeita, é efeito aleatório. Só para poder fazer, fixar, né, essa última informação aí, para poder selecionar o melhor modelo, então a gente vai fazer aqui alguns exercícios rápidos, certo? Então, primeiro vamos imaginar o seguinte. Suponho que eu tenho os seguintes modelos calculados a partir de uma base de dados empilhados, composta de duas amostras independentes de 25 indivíduos cada, realizadas em dois períodos de tempo T1 e T2. Nesse caso, note que aqui nós temos um modelo de dados empilhados, né, de pooled, tá certo? Então, eu vou querer selecionar qual modelo eu devo estimar. Lembra lá, no caso do modelo pooled, eu tenho que escolher se eu vario ou não o intercepto ou se eu vario ou não os coeficientes. Então, nesse caso, eu vou ter um modelo restrito, que é o modelo mais simples, né? Eu já disse aqui quem é a soma dos quadrados resíduos, que a gente vai precisar para calcular a estatística, no caso que foi 6.000. E um modelo irrestrito, que ele vai ser um modelo completão, né? Em que eu tenho tanto o T multiplicando variando o intercepto, quanto variando aqui os coeficientes. E no caso tem o nosso SQR do nosso modelo restrito, que é 4.500. Utilizo o teste show para julgar qual das duas formas funcionais é a mais adequada. E aí basicamente não tem muito mistério. A gente sabe que essa aqui é a fórmula do teste show, que ela segue uma estatística F. E a gente sabe que a hipótese nula do teste é que tanto o intercepto quanto os demais coeficientes vão ser iguais a zero. Contra a hipótese alternativa, o que implica, né, que o modelo restrito é o mais adequado. Contra a hipótese alternativa de que pelo menos um dos dois é diferente de zero, o que vai me indicar que o modelo irrestrito, né, poderia ser considerado. Então, basicamente, o que a gente faz é substituir os valores, né? Eu sei quem é o SQR do modelo restrito, sei que é N, K e T. Substituindo todos esses valores, eu vou chegar em 3.38, 3.83. No caso, se você estivesse estimando isso no Gretl, né, em um software, ele ia dar o p-valor e você poderia interpretar direto pelo p-valor. Aqui no caso, propositalmente, né, eu não dei o p-valor para que você possa saber como interpretar isso se você não tivesse esse recurso. Então você teria que olhar na nossa tabela, né, da estatística F, você ia procurar na estatística F, aqui o número de graus de liberdade do numerador ele é 4 e do denominador é 46. Então você vai procurar aqui numerador 4 e no denominador aqui vai ter alguma coisa 46 está entre 40 e 50. Então você vê que o valor crítico ele é entre 2.6 e 2.5, né? E o valor que a gente obteve foi 3.8, então foi maior do que o valor crítico. O que isso quer dizer? Aqui é a
a estatística F. Então, o valor crítico, né, que ele está dando aqui é esse valor bem daqui, ó. Essa zona aqui é a zona de rejeição da hipótese nula. Como 3,83 caiu depois, né, do valor crítico, ou seja, caiu nessa parte aqui, então a gente rejeita a hipótese nula. Qual a hipótese nula? Voltando aqui. A hipótese nula é de que eu tenho o modelo restrito, né, o MQO, aquele modelo mais simples, que não varia nem intercepto, nem os coeficientes, seria o modelo mais adequado. Como eu rejeito essa hipótese, então quer dizer que o modelo restrito ele é o mais adequado. Tá certo? Então essa aqui é a minha conclusão. Eu rejeito a hipótese nula, logo o modelo restrito é que deve ser estimado. Certo? Agora, vamos para um segundo exercício, para a gente fechar aqui. Considere então os testes a seguir para a seleção do modelo mais adequado de dados em painel. Explique os resultados de cada teste, mostrando quais suas hipóteses e a conclusão desses resultados. A que conclusões esses resultados conduzem. Então, eu estimei um modelo, né? Eu quero estimar um modelo e quero saber qual a forma funcional que eu vou escolher. E eu realizei os 3 testes: teste Show, teste Bruce-Pega e teste Hausmann. Basicamente, aqui o que você tem que lembrar é das hipóteses nulas de cada teste. O teste Show ele serve para a gente comparar o modelo MQO com o modelo de efeito fixo. A hipótese nula é o MQO. Aqui eu rejeitei a hipótese nula, então no caso o modelo de efeito fixo é melhor do que o MQO. O teste Bruce-Pega ele compara o MQO com efeito aleatório. Aqui, ó, como o p-valor ele é, aqui eu estou dizendo, né, que é o p-valor entre parênteses. Como o p-valor ele é menor do que 0,5, então eu rejeito a hipótese nula. Se eu rejeito a hipótese nula, então significa que o efeito aleatório é melhor do que o MQO. Então, por esses 2 testes, eu sei que eu tenho que comparar o MQO, eu tenho que comparar o efeito fixo com o efeito aleatório. Para isso, eu tenho que fazer o teste Hausmann. O teste Hausmann, o p-valor deu maior do que 0,05, então não rejeita a hipótese nula. Qual é a hipótese nula? De efeitos aleatórios. Portanto, nesse caso aqui, o modelo adequado seria o modelo de efeitos aleatórios. Né? Só relembrando aquele resuminho que a gente fez lá. A gente fez os 2 testes. No caso, a gente rejeita a hipótese nula tanto no teste Show quanto no Bruce-Pega. Então, a gente não vai escolher o MQO. A gente vai ficar entre o efeito fixo e o efeito aleatório. Quando a gente fala o teste Hausmann, a hipótese nula é de que o efeito aleatório é mais adequado. Como a gente não rejeita ela, então esse aqui é o modelo a ser escolhido. Certo? Então, a gente rejeita H0, efeito fixo é melhor que o LS, efeito aleatório é melhor que o LS, e o efeito aleatório é melhor do que o efeito fixo. Por fim, considere a equação de salários a seguir e, na presença de autocorrelação dos termos de erro, qual o efeito de um ano a mais de experiência sobre o salário do trabalhador com 10 anos de experiência. Esse efeito ele é maior ou menor do que sobre um trabalhador com apenas 1 ano de experiência. Então, basicamente, você tem que reforçar que é o seguinte, ele dá aqui a tabela, ele diz o seguinte: na presença de autocorrelação do termo de erro. Ao falar isso, né, basicamente ele está entregando o jogo dizendo que eu estou no modelo de efeitos aleatórios. Então ele dá 2 modelos aqui, o MQO e o efeito aleatório. Então, mesmo sem fazer o teste, como ele diz que tem presença de autocorrelação, então o efeito aleatório é o predileto. E aí ele pergunta o seguinte: qual é o efeito de um ano a mais de experiência? Né, no caso da variável XP, eu tenho XP ao quadrado. Qual é o efeito de um ano a mais de experiência sobre o salário de um trabalhador que tem 10 anos de experiência? Por que ele está dando esses 10 anos de experiência? Note o seguinte: se eu derivar aquela equaçãozinha com relação ao salário, eu vou ter o seguinte: a derivada do log de salário com relação à experiência, ela vai ser 0,106, que é esse valor que está aqui, ó. Esse aqui, né, que é do modelos aleatórios, 0,106, né? E se eu derivar aqui com relação à experiência, né, que tem experiência ao quadrado, então vai ficar 2 vezes a experiência. Então vai ficar 2 vezes a experiência vezes esse coeficiente aqui, ó. Que é exatamente o que eu tenho aqui, 2 vezes a experiência vezes o coeficiente. Então essa daqui é o efeito o que me dá o efeito, né, de um ano a mais de experiência. Só que eu preciso saber um nível de experiência para poder detectar. Como ele diz que eu tenho 10 anos, então eu substituo 10 aqui, tá? Então eu vou ficar com o meu efeito aqui de um indivíduo que tem 10 anos vai ser 0,01, ou seja, eu vou ter um aumento aí de 1% no salário, tá certo? Perceba que se eu tivesse uma experiência, em vez de 10, né, uma experiência de 1, o efeito seria aí bem maior, né, de 0,0966, tá certo? É isso, pessoal. Foi um pouco corrido aí, mas assim, vocês têm todos esses exercícios, tá tudo gravado, né, lá. Então vocês podem acompanhar com calma.